Olá, meu querido, minha querida, paz do Senhor Jesus, vocês estão bem? Estamos de volta aqui para completar aquela série, continuando aquela série sobre genealogia de Cristo, né? Estou aqui com minha Bíblia, com minha colinha também, né? Para não errar, certo? Minha Bíblia digital, opa, Bíblia digital, né? Para facilitar, um biscoitinho, minha esposa trouxe. Não gosto de café, mas para enfeitar a mesa. E aqui tem café mesmo. Opa, o cafezinho, né? Para a gente desfrutar aqui um pouco da palavra de Deus a respeito da genealogia de Cristo. Muita gente não gosta de genealogia de Cristo ou das genealogias que existem na Bíblia Sagrada, porque é aquela leitura chata. Fulano gerou Beltrano, Beltrano gerou Ciclano. E acaba sendo um tanto quanto cansativo. Não tem uma história para a gente se debruçar, né, diante dela ali e desfrutar de uma leitura assim mais assim aprofundada, né? Só que aí nós incorremos em um erro terrível, porque os personagens que são citados nas genealogias, eles são muito importantes, principalmente aqueles que aparecem na genealogia de Cristo, né? E nós vemos aqui nomes e a gente está falando de um por um dos nomes que estão sendo citados, porque dentro de cada nome, cada personagem traz uma história. Então, como eu não tenho aqui condições de exaurir todo o conteúdo a respeito da genealogia de Cristo, porque é um assunto tanto quanto profundo, assim como toda a Bíblia Sagrada o é. Mas falando aqui de coisas simples, porém coisas que a gente passa batido, eu quero que você mais uma vez abra a sua Bíblia aí. Hoje é a quarta lição, né? Capítulo 1 de Mateus. Leremos hoje do versículo 1 ao versículo de número 3. Diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Abriu a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 1. Capítulo 1, minha gente. Vamos lá. Versículo 1 a versículo de número 3. O que é que está escrito aí na sua Bíblia? Já disse para os irmãos, qualquer coisa, pausa o vídeo. Ok? Tá ok. Você pausa o vídeo e vai conferir, vai fazer suas anotações, tá bom? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão nasceu Isaac, e Isaac nasceu Jacó, gerou Jacó. Jacó nasceram Judá e os seus irmãos. Judá, de Judá nasceram Tamar, Ferez, Zerá. E aí ele vai citando outros nomes como Farés, Esrom. Esrom nasceu Arão e etc. Mas o fato que no versículo 3 é Judá, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Versículo 2. Então vamos falar um pouco aqui, pautados aqui nos personagens que aparecem, citados, como Judá, por exemplo. Mas antes disso, falar um pouco sobre o direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? É um direito que havia, é uma tradição que havia, um costume que havia, por orientação divina, claro, né? Entre o povo de Deus, que condicionava o irmão mais velho, o filho mais velho, a, as, as bênçãos, a prioritariamente ser detentor das bênçãos do pai, certo? Ele tinha essa prerrogativa, por ser mais velho, primogênito, né? O primeiro a ser gerado. Então, o direito de primogenitura ao descendente prometido, ele tinha uma, uma tríplice função ou uma tríplice bênção. A tríplice bênção era a seguinte: porção dobrada da terra, é a primeira. Ele tinha direito de ter uma porção dobrada da terra por ser o mais velho, por ser o primeiro. E só aqui a título de brincadeira, eu sou o mais velho da minha mãe e do meu pai e ninguém me deu aí o meu direito de primogenitura até agora, certo? Mãe, pai, vocês estiverem assistindo esse vídeo aí depois, já sabe, viu?
As bênçãos aí, tal, dobrado aqui pro queridão, tá bom? Mais velho. Então, bênção dobrada da terra é a primeira, o sacerdócio é a segunda. É dali que ia surgir a linhagem de sacerdote, né? Isso no aspecto bíblico, né? No aspecto bíblico, numa visão mais assim, resumida da Bíblia, né? Porque senão você vai dar os mais novos na fé que vão estar ouvindo aí vão estar um pouco confusos. E a realeza é a terceira bênção, né? Daquele mais velho ali, e os direitos de primogenitura consistia basicamente nesses três pilares aí, nessas três bênçãos. Porção dobrada da terra, o sacerdócio e a realeza. Rubem, como o primogênito de Jacó, deveria ter herdado o direito de primogenitura, mas perdeu por ter se contaminado, né? Então ele era o Rubens, na verdade ele era o primogênito, então ele tinha o direito dessa tríplice bênção. Porém, por conta da contaminação dele, aquela história lá que você vai encontrar em Gênesis, capítulo de número 49, versículo 3 a 4, para resumir, nós podemos ver aqui, se você puder abrir a sua Bíblia também, vamos lá para Gênesis, capítulo de número 49, vamos começar do versículo de número 1, né? Começar do verso de número 1. Depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: Ajuntai-vos para que eu vos anuncie o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó. Ouvi a Israel, o vosso pai. Rubem, tu és o meu primogênito. Está vendo que ele era o primogênito? Minha força e as primícias do meu vigor. Então veja aí que ele é tratado assim como alguém de suma importância. Mas ao longo da trajetória ele acaba é, errando, se contaminando. E eu estou resumindo a história. E por conta dessa contaminação ele acaba perdendo as bênçãos da primogenitura. A porção dobrada da terra foi dada a José por meio de seus filhos, dos dois filhos dele, Manassés e Efraim. Livro de Josué, capítulo 16, versículo 17, né? Você vê isso aí. Que coisa interessante, né? Quando o mais velho se contamina, então essa bênção ela vai passando até a ponto de chegar a José, que era o mais novo. Então, isso parece assim esse fato ele parece muito com aquilo que aconteceu com a raça humana, né? O Adão, Deus deu a ele a terra, o direito de dominá-la, e aí por conta do seu pecado, da sua contaminação, Adão indiretamente ele dá legalidade, passa essa autoridade para Satanás. Lá em Lucas 4, você vai ver que Satanás diz para Jesus, né, no pico do monte: tudo isso eu te darei se prostrado me adorar, porque a mim foi entregue. Quem foi que entregou os reinos do mundo a Satanás? Adão, quando este pecou. Então, quando nós pecamos, a gente afasta de alguma forma a bênção da nossa vida, e aquilo que possivelmente era para ser nosso, a gente acaba dando legalidade ao diabo, quando não passando a oportunidade, os nossos direitos, da bênção de Deus para outrem, né? Isso estou falando de maneira espiritualizada, tá certo? Só para simplificar as coisas aqui para os novos convertidos. Então o sacerdócio coube a Levi. Deuteronômio capítulo 33, versículo 8 até o versículo 10. A realeza foi dada para Judá, em Gênesis 49, 10. E primeiro de Crônicas, capítulo 5, versículo 2. Portanto, Cristo, o Rei dos Reis, né? E o seu reino é descendente de Judá, certo? Ele descende de Judá,
Está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 14. E como tal, ele herda o reino. A gente percebe aí que esse direito de primogenitura, né, ele vai tomando proporções e proporções até chegar a Cristo Jesus, né? Jesus como descendente de Judá, ele vai herdar a realeza, né? A realeza, como uma bênção da primogenitura. Nem os irmãos de Isaac, nem os de Jacó são mencionados nessa genealogia, mas apenas os de Judá, pois somente estes foram escolhidos por Deus. Eis a razão porque eles não são mencionados, né? Nem os irmãos de Isaac, nem os de Jacó. Pelo menos nessa genealogia eles não são citados, porque o foco aqui são aqueles que Deus escolheu para esse propósito, né? Então, está aí um breve resumo, né, desses personagens tão emblemáticos aqui que aparecem na genealogia de Cristo e acabam sendo aqui participantes, né, de algo muito importante na vida e no ministério de Jesus. Eu espero em Deus que essa palavra, né, esse conteúdo simples, ele possa lhe ajudar e acrescentar o seu conhecimento na palavra. Só resumindo o que nós lemos, né? O que nós lemos aqui é que o direito de primogenitura, né, a bênção que o pai passava para o filho, foi dado ao mais... Era, claro, primogênito significa mais velho, é dado a Rubens, mas esse se contamina. Por conta da sua contaminação, o seu direito passa para outros, e aí eles vão ser divididos, né? Cai sobre Judá a realeza, e é daí onde vem Jesus. O que é que nós entendemos também? É que tudo coopera, né, irmão, para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus, irmão, é tremendo. Ele pega uma situação que a gente pensa que está fora do controle, que a gente pensa assim, agora os planos de Deus caíram por terra, mas a Bíblia diz em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E aí o Senhor surpreende, né, em meio a essa adversidade, e aí o Senhor restaura todas as coisas e cumpre o seu propósito. Um dia o apóstolo Cleiton, ele liberou uma palavra que ficou marcado na minha vida, no meu ministério. É que o propósito de Deus não muda. O que muda é o instrumento desse propósito. O propósito de Deus vai sempre continuar, mas o instrumento pode ser mudado. Poderia usar aqui um texto de Mateus capítulo 3, na pregação de João Batista, que ele começa dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, né? Quem foi que vos induziu a fugir da ira vindoura? Apresentai sacrifícios, frutos dignos de arrependimentos, né? E não comece a dizer de novo, nós somos filhos de Abraão, né? Porque Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Os judeus, eles estavam sendo admoestados, exortados por João Batista, porque eles batiam no peito: somos filhos de Abraão, tipo assim, a gente pode fazer o que quiser, nós temos a herança, nós temos a promessa, nós temos a gênese de Abraão em nós, né? Então, João Batista diz: não se orgulhe disso não, porque Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Ou seja, Deus pode levantar uma outra geração para Abraão, a partir do que ele quiser. Então isso cabe para nós, né? Cabe a nós. O fato aqui é de não acharmos que somos insubstituíveis, né? E achar que se não for conosco, o plano de Deus não consegue ir adiante. A gente vê aqui que Rubens vacilou, sendo mais velho, digamos assim. Mas Deus aí pega toda aquela história, toda aquela situação
terrível e transforma em bênção, né? E até hoje Deus ele faz dessa forma. Então, se de repente você tem passado algum problema na vida, aquilo que parecia, aquilo que você traçou como meta para a sua vida, aquilo que de repente você delineou no seu coração para alcançar um objetivo e você alguém frustrou os seus planos, aparentemente, Deus tem uma solução para isso. Deus pode pegar toda essa situação fragmentada, né, toda essa situação adversa e fazer com que isso coopere para o bem, para um bem maior, né, para a sua vida ser abençoada. Deus pode sim fazer isso. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode atrapalhar os planos de Deus. Tá bom? Deus é com você. Que Deus possa ricamente lhe abençoar em nome de Jesus.